Boa noite a todas, todos e todes. Vamos começar o nosso debate de hoje, né, do Festival Mostra Aí, Cine Percepções, a partir das produções audiovisuais, né, que foram enviadas, foram submetidas para este festival. Eu sou Nayane Araújo, de Crateús, professora de Geografia, produtora cultural, fotógrafa, e comunicadora popular em comunidades tradicionais, aqui do Sertões de Crateús, em Inhamuns. Sou uma mulher parda, cabelo curto, cacheado, né, estou usando uma blusa de alça cor vinho, tenho uma tatuagem do símbolo feminista no lado esquerdo, né, acima do peito. Estou sem fone e também, né, indico que a seguir nos debates também façam as suas autodescrições para que a gente possa mediar, né, diante da questão de acessibilidade, ok? Então a gente vai continuar por ordem, né, aqui do que foi colocado em relação às produções as quais eu recebi para poder fazer as visualizações, né, para que a gente pudesse trazer para cá. Então, seguindo essa sequência, né, de apresentações, né, das sinopses e tudo mais, eu não vou intermediar durante, né, as falas de vocês seguem uma sequência, e aí depois, né, já com as perguntas aqui, a gente redireciona para esses questionamentos, e aí eu complemento no final, tá bom? Então, quem começa é o filme O Maço de Firmeza, em seguida o filme, né, Umbanda, uma história de fé e resistência, um documentário para além do Congá, em seguida Urubu Aterrado, e por último, Verde é a cor da liberdade. Fiquem à vontade. Boa noite, eu me chamo Nick Sanches, sou estudante de cinema e audiovisual pela Faculdade Federal do Ceará. Sou um homem preto, visto uma camisa branca, tenho um cabelo enrolado, está preso nesse momento com coque. Tenho uma barba para fazer e um bigode. Primeiramente, o Maço de Firmeza, ele conta a história de dois jovens à periferia de Fortaleza, chamado Noga e Doug, que são amigos desde a infância e que têm o seu destino selado depois de a decisão de um traficante do bairro, onde Noga se faz, que é o nosso protagonista, se faz a pergunta e a decisão de deixar o seu amigo de infância vivo, que é o Doug, ou o seu irmão, que é o Dimas, esse traficante. O filme ele traz, na sua essência, uma frase de quem é de periferia escuta muito, que se um apanha, todos apanham, e se um vence, todos vencem. Esse princípio dessa lealdade percorre o filme e a amizade desses dois jovens. O filme ele surgiu numa cadeira de uma disciplina do curso de cinema audiovisual na UFC, onde ele foi desenvolvido de uma forma totalmente independente. E é um filme que teve um resultado muito mais esperado, assim, que a gente nem sonhava que iria para festivais, iria para mostras. Inclusive, o filme ele estreou em Sobral há um ano atrás, vai fazer um ano da estreia dele, e eu estou muito feliz de estar nessa mostra, nesse festival em Sobral, mais uma vez. É muito simbólico estar aqui depois de um ano e o filme ter repercutido várias capitais do Brasil, vários estados do Brasil. Então, eu sempre fico feliz quando é exibido em Fortaleza ou no Ceará, e eu estou muito feliz de estar aqui presente com vocês hoje para debater essa obra, que eu tenho um carinho muito grande. Foi minha primeira direção, meu primeiro roteiro gravado, então eu tenho um carinho gigantesco por ele, e eu falo em nome de toda a equipe, e estamos muito felizes de estar presente nesse festival também. Oi, boa noite a todos. Eu me chamo Lia Alcântaras, tenho 24 anos, sou estudante do Cine Percepções, audiovisual, faço parte da turma agora, que está concluindo hoje, inclusive, né? Hoje é o último dia de aula do Cine Percepções. Para além disso, sou produtora cultural, trabalho na comunidade, no comitê territorial do meu bairro, né? Sou articuladora de juventude,
mais ou menos 2 anos e meio, né? Trabalho na prevenção de violência na Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Acho que o que trouxe, né, eu trazer esses takes para se tornar um filme foi eu frequentar mesmo, né, o terreiro no qual está lá sendo apresentado, né, que é o terreiro do Centro de Umbanda Rei Urubatandagui, Rei da Mansidão, que se encontra ali no Alto da Brasília, aqui em Sobral, né, na Rua Eufrata. Quem quiser um dia visitar, fique à vontade, todos são muito bem-vindos, né. Faz um tempo que eu frequento, né, e eu já vi muita gente tentando gravar lá, né, para fazer algumas coisas, né, e sempre vejo a galera gravando as coisas já feitas, sabe, tipo, as festas já feitas, todo mundo já vestido, né, e aí eu resolvi trazer um rolê diferente, né, de ver como as pessoas se sentem ao decorrer desses processos que acontecem dentro do terreiro, né, o que se tem por trás, como é que eles se organizam, né, o que é um cruzo, né, como é que é para um filho da casa receber uma obrigação, né, e aí eu aproveitei de uma obrigação que estava tendo na casa, uma obrigação de Oxóssi, na qual 3 filhos de santo foram participar, né, um deles não permitiu fazer a gravação para estar no filme, né, então só consegui 2 deles, né, mas ficou muito bom também, agradeço muito eles também, né. O intuito disso é mostrar mesmo como é que é, né, o outro lado, para além da festa, para além da música, né, para mostrar aí a emoção e a essência de como é cada um ter essa responsabilidade e esse envolvimento mesmo quanto à religião, né. Ele também foi feito, para ser bem sincera, assim, sem imaginar que ia estar aqui hoje. É a primeira produção que eu faço, nunca tive contato nenhum com audiovisual, é a primeira vez, né, que dirijo, escrevo e mostro, né, então para mim está sendo bem, assim, estou bem um pouco nervosa de estar aqui, mas está sendo muito massa essa experiência, né. Eu acho que é isso, no mais vocês vão ver aí no dia que ele foi exibido. Esqueci minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra parda, meu cabelo é meio roxo, tá saindo a cor, né? Eu uso brincos com uma cruzinha, né? Estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem um fundo meio branco. Sou eu, né? Olá, gente. Boa noite, todos, todas e todes. Eu sou Cris Souza, sou fortalezense, tenho 40 anos, sou casado, vivo atualmente na periferia de Fortaleza, no Carlito Pamplona, que é um bairro bem histórico aqui da nossa Fortaleza. Eu sou negro, estou vestindo uma camisa preta, atrás também tem um fundo preto, cabelo bem curtinho, rosto bem redondo, gordinho. E esse filme que veio para o mundo, ele é nada mais do que uma história contada pela visão da minha mãe. Minha mãe vai fazer 70 anos, agora próximo mês, e ela é sobrevivente, ela é uma das pessoas que morou onde é uma ex-periferia. Essa história é também periférica. Essa ex-periferia hoje é um ponto bem central da nossa Fortaleza, que é o aterrinho Praia dos Crãs. Então, ali onde tem a estátua de Iracema Guardiã, ali tinha uma comunidade que se chamava Comunidade do Urubu, na década de 70, 80, 90. E a gente traz fortemente esse ponto, porque hoje, como eu criei uma música, também sou músico, eu criei uma música especialmente para esse filme, e na parte da música tem uma parte que diz: hoje caminham, namoram, passeiam em cima de onde eu morava. Então, hoje em dia, muitas pessoas frequentam aquele lugar sem saber o que realmente ali tinha, né? E a gente, com o apoio do Vila das Artes aqui de Fortaleza, onde eu também lá me formei,
Foi um projeto que foi conclusivo de curso, né? Foi o nosso TCC. E com apoio grande do Vila das Artes, a gente teve todos esses recursos. Foram 3 dias de gravações, totalmente com não atores, né? Minha mãe nunca, 70 anos de vida na original de Brejo Santo, nunca tinha estado na frente de uma câmera em sua vida, né? E com os meus colegas que abraçaram fortemente essa história, se surpreenderam com o que ela mostrou, com o que ela passou, com o que ela reproduziu. Eu também estou no filme, eu atuei no filme, eu fiz a direção do filme junto com Wesley Oliveira, e pós-filme também eu sou operador de áudio, sou editor, sou fotógrafo, então de tudo tem um pouco. Convidei alguns amigos meus para fazer a criação de uma música, onde a gente fez um samba para esse filme. Convidei também um outro amigo meu que ele é rapper, e ele pegou a música do Urubu Aterrado, que é um samba, e transformou num rap, e também, que é lá do Janguru Sul, que é o MC Moita, não sei se vocês conhecem. Pois é, ele fez parte, ele tá no começo do filme, onde aparecem as fotos de antigas, o rapper, é o Moita que tá cantando, que tá fazendo os versos. E esse filme foi bem aceito, ele foi lançado o ano passado, teve um atraso de 1 ano, mas foi lançado o ano passado, e de lá para cá nós já estamos, graças a Deus, em vários festivais, aqui no Brasil, fora também, a gente tem 2 festivais fora, inclusive um na África, né? Então, a história que é contada pela visão da minha mãe, que é deficiente visual, ela está rodando o mundo e ainda vai rodar muito mais. É a primeira vez que eu participo deste festival, né? Que é de Sobral, e é imenso, é um prazer imenso saber que todo mundo vai conhecer, já conheceu ou está conhecendo a história de pessoas que ali viviam. Só isso. Eu agora? Ok. Primeiramente, boa noite, gente. Eu me chamo Sol, eu tenho 20 anos. Eu sou uma pessoa preta de pele clara, tenho um cabelo black, cacheado, armado. Atrás de mim tá um fundo azul com um telhado, enfim, que tá com telhas à mostra. Eu tô com a camisa preta, tô com óculos redondo, tô com um cavanhaque com bigode, eu tenho um par de brincos de Van Gogh em formatos redondos e tenho uma tatuagem de sol no peito juntamente de um cordão com uma pedra. E basicamente, eu tô nessa luta assim de estar produzindo alguns trechinhos de filme, essas coisas, e eu iniciei assim com verde é a cor da liberdade, porque simplesmente assim, foi de uma série que eu estava escrevendo de cartas que eu nunca iria entregar porque enfim, eu tinha uma pessoa no meio disso tudo, mas a gente vai ver ao decorrer da trama, enfim. E basicamente eu moro atualmente em Sobral, entretanto eu sou natural da Serra do Jordão, tô carregando esse nome desde que eu saí de lá. E atualmente eu atuo muito na área do hip hop, estou atuando mais ou menos na área da comunicação, estou me desenvolvendo nesse ramo de estar sendo um agente cultural. Eu também trabalho com música, trabalho com edição, vídeo, fotografia, estou ali sendo compositor, enfim, designer, por aí vai, um monte de coisa. E também, atualmente, eu estou focando muito no meu projeto, que eu sou sócio da Mocota Studios, que é um estúdio aqui dos terrenos que é basicamente focado em produzir a galera de perifa mesmo. Enfim, futuramente vão estar aí botando as coisas para frente. E basicamente é isso. No início, assim, em relação a Verde a Cor da Liberdade, foi uma sequência de várias poesias e uma troca muito forte que eu tive com outro artista, assim, outro artista que é a senhorita que não pode ser, senhorita que não pode ser pronunciada, que foi um vulgo, mas para realmente deixar essa ideia de personagem. Mas acredito que basicamente por agora é só isso no início e é isso, não tenho muito a falar.
Excelente. Eu, já trazendo aqui, né, um pouco dessa questão dos debates, eu confesso que eu gostei muito de todas as produções, né? Quando eu recebi para poder assisti-las, eu coloquei primeiramente, não vou com nenhuma expectativa, né? Eu vou assistir todas de uma vez, depois eu faço as ponderações, né? E assim eu fiz, assisti todas de uma vez. E aí, de fato, comecei por essa ordem sequencial, né, que eu trouxe para vocês. E aí, colocando, né, um ponto de cada uma, por exemplo, e aí vendo aqui a partir da perspectiva de vocês, né, o que vocês trazem, é muito interessante, porque quando a gente parte, né, para essa questão da comunicação, do audiovisual, a gente começa a compreender que a realidade ela pode ser vista muito além dos nossos olhos, né? Ela pode, na verdade, deve ser vista também por outros olhos, né? Então, o audiovisual traz essa possibilidade para nós que estamos nesse meio, né? Então, primeiramente, parabenizar, né, a vocês por essas produções. Assim, encantada, de fato, né? Quando a gente traz para o debate, eu fiquei pensando, o que eu vou falar tanto, né? Mas tanto é que eu coloquei para vocês uma pergunta direcionada, né, para todos os filmes, todas as produções, e uma para cada. Mas aqui acabam surgindo mais, né? Mas antes de que vocês possam respondê-las, primeiramente, falar um pouquinho do que eu pude, né, visualizar de cada. Um Maço de Firmeza, né, produzido em Fortaleza, creio eu, né, na periferia de Fortaleza, traz uma realidade que, por muitas vezes, não é vista pela maioria das pessoas, né? Imagina, você está na realidade da periferia de Fortaleza, você poder transferir, né, o que você vive, o que você vê no seu dia a dia, para que outras pessoas possam entender e quebrar muito dos preconceitos que existem com as periferias, né, das grandes cidades, é de grande importância. E aí, parabenizar o Nick também por essa grande produção, né, sua primeira produção. Então, muito contemplada, né, com a produção. Gostei muito da arte, né? As cores têm uma sintonia assim muito bacana, né? A simetria, a própria produção também muito interessante. E espero encontrá-lo em outros espaços, Vinic, com produções também tão boas quanto foi um Maço de Firmeza. E aí depois eu descobri, né? Eu fiquei me questionando o que é um maço de firmeza. E aí depois eu vejo que é um maço de cigarro da marca Firmeza, né? Muito boa, muito boa. E aí, partindo aqui para Lia, né? Uma outra realidade também muito pouco, não que não seja conhecida, mas que muito mais preconceituosa também, né? Da sociedade. E aí me surgiram várias perguntas, né, durante quando eu estava assistindo, inclusive me arrepiei por diversas vezes quando eu estava assistindo, vendo os rituais, né, a obrigação de Oxóssi, as penas, estou falando aqui, já estou me arrepiando de novo, muito, muito forte, né, eu gostei muito do ponto de vista da tua ousadia em produzir algo no terreiro de Umbanda, né, para poder mostrar a realidade de um terreiro de Umbanda para a sociedade sobralense, para a sociedade cearense e, claro, para a sociedade do mundo, né, porque quando a gente publica uma obra, ela percorre espaços que a gente não tem dimensão, né. Então, muito bacana, né. Eu tenho um pouco mais de questionamento em relação às questões mais técnicas, de fato, né. Como você disse que foi a primeira produção também, né, eu acredito que a gente acaba pecando muito, né, em alguns pontos, e isso é normal, isso é muito normal. Inclusive dizer que você tem muito ainda a produzir, viu? Muito interessante, não só a produção em relação a tratar da realidade da Umbanda, mas também, né, outras realidades que são existentes em Sobral.
Cris, né, trazendo aí urubu aterrado. Antes de tudo, eu confundi o nome. Eu achava que era urubu arretado, né? Porque tem esse trocadilho aí de palavras, mas aí o Lucas me enviou os links atualizados, aí eu, não, pera, eu tô cometendo uma gafe, é urubu aterrado. E aí agora, na tua explicação, eu pude entender por que é urubu aterrado, né? Eu não tinha entendido o porquê que era, mas muito interessante. É uma produção excelente, né? Eu não tenho muito o que colocar em relação à arte, as questões técnicas, né? Que a gente conhece, que é de uma produção audiovisual, roteiro, imagens, músicas, enfim, muito, muito boas. Quando começa ali, né, com o mar de abertura, só não me deu mais vontade de mergulhar porque eu não sei nadar, então, infelizmente, teria que pular essa parte. Mas muito interessante, gostei muito. Uma cena que eu pude perceber que você gostou de trabalhar, que eu também gosto de trabalhar nas minhas produções, é de ligar o rádio para trazer questões de notícias através de uma realidade que traz, né? Então, essa cena eu me senti muito contemplada porque é o que eu trabalho muito também, né? E a seleção das obras veio para mim assim, parece que adivinharam, né? Do que eu gosto de trabalhar, o que eu já trabalho. Muito a calhar nessas considerações, né? Então, trazendo desse modo de vista geral algumas colocações, e aí repasso para vocês para responder as perguntas, né? E a gente continuar aqui no debate. Quem sentir a vontade aí para a primeira pergunta? E aí eu posso ir, já que ninguém se disponibilizou, né? Vou começar aqui para engajar vocês aí, que tá todo mundo com vergonha. Eu também tô, galera, eu também tô. Mas é como eu disse, né? Tipo, como a Nayane traz, né? Foi muito difícil, para ser bem sincera. Por muitas vezes eu quis desistir de editar, de tudo, porque eu nunca trabalhei com isso, nunca tive a oportunidade de estar nesse espaço. Quando eu digo que eu nunca tive a oportunidade mesmo, é porque eu nunca tive mesmo. Passei muito tempo leiga, né, de tudo isso, de cultura, de audiovisual, pelo meu contexto familiar mesmo, minha família muito rígida e tal, de coisa quando sabe quando a mãe da gente diz assim, isso aí não dá futuro não, vai fazer a faculdade, vai trabalhar aqui, isso aí que dá futuro, né? Então, agora que eu tô tendo a oportunidade de estar nesses espaços, eu até tive algumas oportunidades, mas não pude abraçá-las, né? E isso é bem difícil, você ver as oportunidades e não poder ir junto com elas, né? E agora eu tô tendo ela também, eles me deu essa oportunidade, quanto Cine Percepções, né? E não sabia que eu ia estar aqui hoje, não sabia que eu ia produzir um filme, não sabia que ia dispor, né? E aí, já respondendo sua pergunta, né? Que qual foi a disponibilidade de equipamento para a produção do filme? Nenhuma. Só o celular. Tipo, tá do jeitinho que tá, porque real foi só pelo celular. Né? Eu trampo 40 horas semanais, então eu tive que correr contra assim, o tempo mesmo, nas horas que eu tive vaga, né? Tanto que lá tem alguns apoios, né? Tem a Senhora Preta que me apoiou, tem a Vivi Fernandes que me apoiou em algumas gravações, até porque no dia da festa de Oxóssi, eu também estava na festa, então eu tive que outra pessoa gravar para mim algumas coisas, né? Eu estava no corre de organização, no corre de estar na gira também. Mas é isso, eu gravei tudo pelo celular, eu editei tudo pelo CapCut, tudo por ele, né? Tudo que eu fiz, até as considerações, som, transição, tudo foi pelo CapCut, né? Tem alguns sons nele que eu não sabia como unir, né? Tipo assim, o som, não tenho essa expertise. E aí eu gravei a voz e o tambor, né? Separadamente, e tentei encaixar um no outro, eu acho que deu bom. Né? Não ficou assim perfeito, mas deu para encaixar ali onde eu queria, né? Eu acho que tem sido uma experiência muito grande, né? E isso tudo me fez querer trabalhar no corre de comunicação, né? E tal, né? No entanto, que eu vou cursar comunicação, né? Estou entrando na faculdade agora, de gestão de comunicação,
mas para aprender mesmo, para poder levar isso em frente, para saber como fazer, né? Para poder entregar real outros trabalhos quando eu tiver tempo, né? Porque não é sempre que a gente tem tempo, né? E quer muito do tempo da gente, né? E eu tentei alguns equipamentos mesmo, tipo uma lapela, algumas coisas, né? Mas as pessoas até tinham, mas o horário que elas tinham não cabiam com o meu, né? Não dava, não batia com os que eu tinha livre, né? Do equipamento. Eu falei assim, cara, eu vou fazer pelo celular mesmo. É o jeito, né? Vamos ver o que vai dar, né? E aí eu fiz, o máximo que eu consegui foi tirar alguns ruídos, assim, porque eu tive que gravar no terreiro, a galera toda, a maioria mora fora, interiores, outras coisas, né? Então eu tive que gravar dentro do terreiro mesmo, não tive um tempo para a galera parar e exatamente para aquilo, eu marcar para gravar, eu tive que me adequar ao tempo do pessoal para poder gravar, né? Então, real mesmo e oficial, tudo que eu fiz foi pelo celular, até as edições. Eu terminei ele no notebook, porque minha companheira comprou um notebook, ele estava chegando, eu já estava para ficar doida. Menina, esse notebook não chega para me editar pelo notebook. E por incrível que pareça, a galera me bugou mais ainda, porque eu estava acostumada a mexer no CapCut pelo celular. Quando eu abri o CapCut no notebook, eu não sabia fazer nada. Não sabia mexer, não sabia onde é que estava nada, não sabia onde é que estava os ícones, não sabia onde é que estava nada. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? É para melhorar ou é para atrapalhar esse negócio? Né? Mas o Google diz tudo. O Google diz tudo para a gente. Né? Então, foi pesquisando muito, foi com muita dor de cabeça. Não era para eu estar aqui, eu entreguei no último dia esse trabalho. Porque eu queria desistir mesmo, eu estava cansada, tinha vários outros processos para fazer, né? O sol aí não deixa mentir, às vezes eu vou pro curso e tô assim, ó, quero cochilar, e o menino bora ali, acorda ali, fica aqui com a gente, né? Mas é cansaço mesmo, né? O intuito é que eu possa tentar fazer outras coisas, né? Tentar investir em material mesmo para melhor execução desses projetos, né? Mas eu acho que é isso. Os equipamentos foi ajuda, celular, amizade e a galera do terreiro. Somente. Muito bom, muito bom. Acho que eu posso prosseguir. Se acuse. Agora, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas e eu vou responder a primeira, né? Que foi direcionada a todos, não é isso? Só um instante, peraí, deixa eu abrir aqui a pergunta. É isso mesmo. Pronto. Assim, a realidade hoje, dá para se ver no filme, na parte inclusive do radinho que você citou, quando a minha mãe ela está sozinha escutando a notícia que mais de 350 famílias estão prestes a ser expulsas da comunidade do aeroporto, porque e por aí vai. Aquela notícia, ela não é fake. Aquela notícia, todo dia de manhã, nós assistimos o rádio. Vou deixar minha filha na escola, então no rádio não, a televisão. E um dia estava passando exatamente essa notícia. E eu peguei o celular e gravei. E nós chegamos a usar. Então, é uma reportagem atual sobre moradia, sobre agressividade, sobre expulsão de pessoas que ali vivem, mas não de forma de, vamos lá, vocês estão num local que não é apropriado. Assim aconteceu na favela do Urubu, porque ali não era cartão postal da cidade, passagem de turista, então não era cartão postal. Então vocês vão ter que ser realocados para outro local, certo? Mas não é uma comunidade que vai ser criada mais para cima, longe da praia, cada vez mais afastando a gente do mar, os periféricos sendo afastados e cada vez mais os prédios crescendo para os grandes e poderosos poderem ter sua vista para a praia. Então ali a beira-mar hoje, que vai desde da Praia dos Crush até a Praia do Futuro, já está sendo bloqueada por edifícios. E cada vez mais as pessoas periféricas, os originados, são
cada vez mais levadas para longe do mar. Eis o motivo que a gente começou o filme Nada Mais com o Mar. O tema Urubu Aterrado é exatamente a favela que era a comunidade do Urubu e o aterramento que ainda hoje tem. Hoje em dia nós temos mais de quase 200 metros, não, mais de 300 metros de areia comida da praia, certo? Então, cada vez mais está se aterrando e cada vez mais o Icaraí está sendo devastado por causa desse impulsionamento da água para dentro. Então, mediante a isso, a gente trouxe essa realidade, trouxe essa posição, trouxe esta vista de quem morava ali e de como foi essa retirada. Nós não botamos no filme como realmente foi. Ela só deu algumas indicativas, foi aí que eu dei uma orientadazinha nela, né, para não deixar tão agressivo. Mas foi agressivo. Caminhão de areia, aqueles que tem caçamba, assim, pronto, as mudanças eram feitas nele. As coisas eram jogadas ali, vai-te embora, acabou, Maria Preá. E o que acontece? Houve brigas, eu era pequeno, claro, e o que eu consigo me lembrar são brigas, polícia chutando na porta, casas sendo atropeladas por tratores, né? Existe até tem uma foto lá, mais ou menos, que dá indicativa disso. O que eu lembro são essas imagens que vem na minha cabeça, são essas imagens que ficam. E tiraram a comunidade, arrancaram a comunidade dali, porque era perigoso, e criaram novas comunidades, sendo mais perigosas ainda naquela época. Então, não fizeram praticamente nada. Foi pago indenização? Sim, foi pago indenização. Aonde todo mundo teve que ainda colocar mais alguma coisa, ou nem colocar, comprar casebres, comprar casinhas pequenas, porque o dinheiro que foi recebido não dava para comprar uma outra casa. E esses são os problemas que foram lá na década de 90, certo? Não, ainda acontece hoje. Hoje, as pessoas são expulsas de onde mora, né? Por quê? Porque cada vez mais, quem tem mais poder quer ter mais dinheiro. E só se tem dinheiro se eu conseguir levar o meu bem, que, por exemplo, está sendo alugado ou estou vendendo, mas pelo meu poder de aquisição, lá para cima. Raramente são as pessoas que entendem realmente quem precisa. Então a gente trouxe essa história nada mais do que um relato, uma crítica social sobre principalmente moradia. Excelente. Inclusive, a gente faz uma crítica ao sistema capitalista em relação a essa questão, né? Juntamente com a especulação imobiliária que chega junto ao litoral cearense. Posso fazer só um parêntese? Pode. Todo mundo sabe da história do aquário aqui de Fortaleza, né? Que foi criado e está até hoje. Hoje, fiquei sabendo a semana passada que ele foi concessionado para a UFC. Parece que lá vai ser agora um campus na UFC, uma coisa assim, não é isso? Mas, pois bem, se esse aquário tivesse sido finalizado, a comunidade do Poço da Draga, que é uma das comunidades que ainda vivem ali, não estaria mais ali, certo? É uma realidade forte. Se esse aquário tivesse sido finalizado, o Poço da Draga já tinha sido evaporado há muito tempo. Não foi por quê? Porque não foi concluído, porque também não faz parte do cartão postal de Fortaleza. Só esse dentro que eu queria deixar registrado. Vou só acrescentar o dedo com o Titãzinho e Sabiaguaba. Pode seguir, Nick. Queria até aproveitar essa deixa que o Cris falou, assim. Primeiramente, eu já vi teu filme, eu vi no Cine Ceará, o Urubu Aterrado, eu estava acompanhando lá o filme, gostei muito do teu trabalho, parabéns, fiquei até feliz de estar aqui contigo hoje. E respondendo essa pergunta, né, dessa indagação de por que contar essa realidade, né, porque o que levou a transformar essa realidade em uma produção, né, acho que tem tudo a ver com isso. Você citou do aquário, né,
eu sou estudante da UFC e um dos prédios que eles querem mover para o aquário é o ICA, que é o Instituto de Cultura e Arte, que é o que eu estudo. Eu faço cinema e audiovisual na UFC e está rolando uma resistência dos estudantes para levar para lá. O porquê eles querem levar para lá, né? Primeiro, para criar esse monopólio da arte perto da praia ali, que fica próximo do Dragão do Mar, fica próximo ali. E hoje a comunidade, hoje onde o PC onde o ICA fica dentro do PC, ao lado da comunidade do PC. Literalmente, meu prédio, que é o ICA, se divide da comunidade com apenas um muro, assim. É um muro que divide a comunidade do prédio de Cultura e Arte. E o porquê eu quis transformar a minha realidade em um filme? Desde que eu entrei na faculdade, eu não me via nas produções do curso, assim. Eu não me via, assim, dentro daquela história, assim. E o que me faz gostar de cinema é que eu me enxergo nas histórias, né? Então, não se falava de cinema negro dentro da faculdade, muito menos de cinema periférico. E daí que surgiu essa ideia de contar a história do meu bairro, da minha rua, dentro do cinema. E foi difícil, assim, por mais que foi uma cadeira, assim. E o porquê eu falo isso, né, dessa fala do Cristóvão sobre o UFC ir para lá? Porque, mais uma vez, vão tentar tirar a arte da comunidade, assim. Vão, mais uma vez, tentar centralizar a arte onde eles querem, assim. E a luta do cinema, pelo menos do cinema negro, do cinema periférico, é a descentralização do cinema. É uma descentralização do acesso. E isso vai diretamente ligado às histórias que são contadas, aonde o filme é exibido e para quem ele é exibido, assim. E se o curso de cinema, que é onde é a base, assim, onde é a educação do cinema, for colocado mais uma vez nesse lugar da cidade, mais uma vez a gente vai se afastar do grande de nós, assim, sabe? Mais uma vez a gente não vai estar se comunicando com a gente, assim. E assim, quando eu fiz o Master de Firmeza dentro da faculdade, que foi uma cadeira, foi muito difícil, desde o filme ser aprovado no pitch na cadeira, até ele conseguir ser gravado, e todos os medos que tinha, e todas as interpretações que o roteiro tinha, sempre eram falado que o filme era um filme violento, que era um filme sobre violência. Eu não, um filme sobre amizade, cara, são dois amigos. Talvez eles cresceram nesse ambiente, eles cresceram próximo disso, mas não quer dizer que eles são violentos, entende? É um filme que fala sobre amizade. E transformar a minha realidade em um filme, trazer a minha realidade para dentro do filme, foi exatamente nesse lugar de que eu não me enxergo aqui, sabe? Como é que eu vou pertencer se eu não me vejo aqui nessas produções, sabe? Há espaço para todos, há espaço para todo mundo. Dá para a gente continuar contando as mesmas histórias, continuem contando, mas agora vamos deixar a gente contar as nossas, assim, sabe? Acho que agora a gente está com papel e caneta na mão, a gente consegue produzir, seja de qual forma for. Vamos contar nossas histórias. Eu bato muito nessa tecla dentro da faculdade e foi muito difícil, assim, conseguir exibir o filme e foi muito gratificante quando ele foi exibido, assim, sabe? O filme ele tem um elenco mirim, assim, tem 3 crianças que atuam no filme. São crianças que fazem teatro em uma escola de teatro em uma comunidade aqui de Fortaleza, que fica próxima do PC. E a gente voltou lá meses depois do filme estrear e tal. A gente exibiu para todas aquelas crianças do curso de teatro, assim. E para mim, foi uma das melhores exibições do filme, assim, trazer para a comunidade de novo, assim. E eu acho que é isso, assim, quando a gente se enxerga dentro do cinema, a gente comunica com o nosso público, assim. E eu tô falando isso para vocês, eu acho que vocês sabem isso até mais do que eu, se duvidar, sabe? Quando a gente se comunica com a gente, aí que lá é o lance da representatividade, né? É se enxergar, né? E eu acho que isso tudo se conecta, assim, desde a fala do Cristóvão, aos filmes que a gente está falando, ao público que a gente está buscando, às histórias que a gente conta, né? Acho que o cinema negro, assim, ele é uma grande luta, assim, sabe? O cinema periférico, ele é uma grande luta, assim, até por espaço mesmo, assim, para onde a gente está chegando, sabe? E eu acho que me ver, assim, dentro desse filme, não, o Maço de Firmeza, é relembrar as histórias de infância, as histórias de amigos. O filme eu escrevi, basicamente, sentado na calçada com meus amigos de infância, assim. A gente ficava sentado lembrando das histórias, dessa brincadeira do cigarro, que era uma brincadeira muito antiga, assim, dos anos 90, que chegou até a minha infância, de juntar as carteiras de cigarro, e cada carteira tinha um valor, e a gente apostava aquelas carteiras. Aí daí que veio o nome O Maço de Firmeza, que eles brincavam com essa carteira quando era infância, quando eram criança, aí quando eles cresceram, eles só fumavam o cigarro, e aquele cigarro, de alguma forma, simbolizava a amizade deles. Então, o filme ele nasceu na minha rua, é a história que aconteceu na minha rua, de alguma forma, e transformar ele em cinema e se conectar com essa molecada da minha rua que hoje está lá, que acompanhava o processo do filme, assim, pela internet, é algum trabalho muito maluco, assim, e de um trabalho gigantesco de resistência até.
sabe? O filme tá finalizado, a gente conseguir finalizar um trabalho, finalizar um filme, contar uma história, é um grande ato de resistência, assim, sabe? Só de conseguir finalizar o negócio. Tá aqui exibindo, então, putz, é maior ainda, assim. A gente tá, assim, parabéns para todo mundo, porque a gente conseguiu, pô. É difícil, mas a gente consegue. Então, bora lá. Eu vou dando início, tipo, com o que levou a transformar tal realidade em produção. Tipo, eu tava numa sequência muito, como eu falei, de estar fazendo poemas que era referenciado a uma só pessoa, porque infelizmente quando gosto de alguém, assim, em questão de afetos, eu fico muito, tipo, eu irei demandar todo o meu afeto para a sua pessoa. Então eu tava muito de uma série, eu tava escrevendo cartas que eu não queria nenhuma querer entregar. Então eu fui escrevendo uma, eu fui escrevendo outra, só que a pessoa que foi uma ideia muito de afeto negro que a gente estava compartilhando, inclusive eu fiz músicas, me voltaram músicas, porque a pessoa também era compositora, ou seja, isso foi uma carta que basicamente não foi uma carta de amor, foi uma carta de adeus, sabe? Porque foi uma parada muito de tipo, foi um quase, em questão de uma parada bem pessoal em relacionamento, foi um quase, que foi uma troca extremamente intensa, foi uma das trocas mais intensas em questão de afeto que eu já tive, principalmente nesse meio artístico. Por isso que até eu cito que eu digo que, deixa eu ver, é sobre não amarem artistas porque eles sentem demais. Entretanto, eu me torno rei dos hipócritas porque eu não quero um amor, eu quero um artista. E foi isso que me foi dado e que foi uma troca muito intensa que durou muito tempo. Assim, eu já troquei filmes, que não é esse caso. Eu já escrevi Dengo, que é uma composição. Dengo, que é uma música para pessoa, inclusive eu irei lançá-la futuramente. E foi de uma parada muito do nada, assim, porque eu tava nesse meio de cine percepções, que inclusive eu tô fazendo parte da turma junto com a Liana. Eu tava muito no meio de batalha de rap, questão de poesias, de palco aberto, de slam, e eu tava muito nessa viagem, porque a galera tava falando muito sobre essa carga de ódio, essa carga de sempre estar ali batendo, porque onde esses locais são lugares de total tipo, de crítica, são locais de chegar e bum, falar tipo coisas de crítica à sociedade. Eu já estava mais num ponto de, gente, eu quero fazer algo mais tipo afetuoso, assim, algo mais carinhoso, assim, que por mais que eu seja essa questão de uma vítima que está sendo assolada, eu sei que tem essa questão também da gente, opa, não é só sofrimento, gente. Existe uma parte do afeto que é muito necessária a gente estar reafirmando. Isso, esse verde, a cor da liberdade, a pessoa tinha nas suas cores de favoritas verde. E era uma cor que a pessoa colocava em tudo. Tudo tinha um pedaço de verde. Tudo, seja no quarto, seja. Enfim, tudo na pessoa tinha um tom de verde. Então, eu perguntei uma vez, por que verde? E a pessoa me respondeu, porque verde, para mim, é a cor da liberdade. Porque, enfim, já que estamos vivendo numa época muito de prisões, eu acredito que trazer essa cor comigo é uma parada muito de libertação. E eu fiquei, tipo, boca aberta, assim, eu fiquei, oh meu Deus. Aí nisso beleza. Aí a gente foi desenrolando, e por essa questão, tipo, até eu falo muito, coloca a música de fundo do Tim Bernardes, que é Recomeçar, que é uma parada muito sobre essa questão de ciclo mesmo, sobre porque eu sempre tive um pouco de maturidade em questão de relacionamentos, entretanto a pessoa era um dos primeiros relacionamentos dela, então tava nessa ideia de amor imaturo, de amor, por isso que eu falo, você é filosofia de quase, etc, quadro de primavera, e eu já sou amores velhos de raízes bem enterradas. Assim, então a gente foi tendo essa ideia, foi tendo toda essa questão de visualizar que a gente não está pronto para a gente estar assumindo isso devido a essa questão de maturidade. Então eu quis deixar muito impregnado nesse texto uma ideia de tipo de crescimento e de divisões, como se no início do texto, do gostar virou paixão, da paixão virou amor, e do amor se solidificou em maturidade, ou seja, foi iniciando algo muito bonito, entretanto, se solidificou, ficou ali mesmo, em questão da maturidade. Por isso que até no final eu falo, junto com aquela
o texto balançando, que eu coloco só a palavra recomeçar e dois textos pulando em um amarelo e um tom de verde. E aquilo ali basicamente simboliza muito da jornada final que teve durante essa gravação, porque por mais que seja um vídeo de 3 minutos, isso é um vídeo de mais de 3 meses, de 4 meses, assim, de eu escrevendo, de eu referenciando, ou seja, isso nem era nem para estar sendo postado. Foi um texto que eu fiz exclusivamente para a pessoa. Aí, como a gente estava no Cine Percepções e meu celular tinha estragado, não dava tempo de eu postar o filme que eu estava fazendo com meu companheiro, que é o Manal, inclusive, que tá também nos filmes daqui. Então eu falei, vou postar esse vídeo, e é isso, o que der deu. Eu nunca imaginei que ia estar aqui, da mesma forma que a Lia, e basicamente foi essa viagem muito louca que eu não pensei que um texto que eu escrevi em 2021, 22, assim, para ser lançado agora, estaria aqui. Inclusive, eu só terminei no texto de espero que esse amor verde cresça e amadureça e quando estiver pronto volte a cantar em minha janela. Porque eu acredito muito que é uma parada nem sobre voltar romanticamente, mas voltar com um olhar de maturidade. Porque acredito muito que essa pessoa me agregou muito. Eu acredito que eu não seria o Sol sem essa artista na minha vida. E, enfim, então foi o ciclo de um monte de poesia, de um monte de coisa, que essa é a minha última carta, que eu não queria entregar. Do Sol que se chama Sol, porque a pessoa tinha feito uma música para mim, que é onde ela colocava o Sol que se chama Sol, enfim, e ela se autodenominava Senhorita qual cujo não pode ser pronunciada. Então eu finalizei a ideia toda do Sol que se chama Sol para Senhorita qual cujo não pode ser pronunciada. E foi no mesmo dia assim que a gente finalizou nosso afeto assim trocado. Eu achei isso muito que já que eu iniciei todo isso com um filme, que tem um filme chamado Dengo, eu vou finalizar também com um filme para estar fechando todo esse ciclo que foi de muito aprendizado. Então, tipo, foi uma viagem muito sentimental, muito pessoal e muita questão de, tipo, de poesia, de chorar, de realmente escrever com o coração. Entretanto, a minha voz está trêmula no vídeo, não é por qualquer coisa, não, é porque eu realmente escrevi aquilo ali como se eu estivesse escrevendo assim na minha pele, ó. Está doendo a cada palavra que eu estou escrevendo aqui, mas é necessário, sabe? É necessário tá mostrando esse amor, independentemente se for bonito ou enfim. Basicamente é uma viagem assim. Opa. Eu viajei. De fato, né? Quando eu vi, né? Quando eu assisti, inclusive é o único que está disponibilizado no YouTube dos 4, né? Que eu recebi. E aí putz, viajei legal. E aí foi o último que eu assisti, né? Ainda bem. Que aí deu para viajar já no final. Mas muito bacana. A Lia, eu acredito que ela caiu, né? Aqui. Mas a gente vai dando sequência, né? Aqui algumas colocações até que ela possa retornar, né? Então, já chegando aí quase na reta final, né? Das nossas contribuições, né? E apresentações de vocês. Alguns pontos, né? Que eu quero trazer em relação a cada um, né? E aí agora eu vou começar de trás para frente, né? Para que a gente possa ter esse feedback. Pegando aí, o verde é a cor da liberdade. O verde também é a minha cor preferida, viu? E eu utilizo muito verde, né? Tenho utilizado muito verde, mas por uma questão de ser ambientalista, né? Então, por ser ambientalista, eu gosto muito do verde, tenho essa relação muito forte com o verde. Opa, a Lia voltou, coisa boa. Então, tendo essa relação, né? Foi o que me chamou muita atenção. E, de fato, né? Um vídeo curto, 3 minutos e pouquinho, né, Sol? E ali trouxe toda essa trama, né, que rolou entre você e essa outra pessoa. Então, muito interessante desse ponto de vista, né, de toda a construção, a escrita, a produção. Eu gostei muito desse quesito de organização, de escrita, de roteiro, de arte, o conjunto como um todo, né, a própria poesia, você está de parabéns, né, eu gostei muito enquanto mediadora,
aqui, né, com vocês. É uma produção que pode ir muito além. Você tem muito talento, você pode ir muito mais além. Claro que cada poesia, cada escrita envolve um misto de sentimentos, né? Então, não é como escrever um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, né? Inclusive, o próprio roteiro para a gente escrever não é fácil, a gente precisa idealizar toda uma realidade, né? O que a gente quer que o público veja, o que a gente quer transferir, o que a gente quer mostrar. Então, você, de fato, né, deve ir adiante com as suas produções, viu? Aproveita aí as políticas públicas culturais que estão vindo com todo o gás, né, principalmente para o território de Sobral, juntamente com a Lia, que também já é pegando, né, desde trás para frente. Isso no sentido de território, tá? Eu estou pegando aqui primeiramente Sobral, depois eu vou para os 2 de Fortaleza. Então, Lia, você deu uma quedinha aí, né? Mas já retornou. Estava colocando aqui para os demais em relação a essa contemplação, né? Final das produções de vocês. Então, quanto à tua produção, a tua proposta ela é excelente, né? Inclusive, é uma pena que não tenha sido possível produzir como você realmente queria, como você colocou, né? Por conta dos corres, né? Por conta de toda uma dinâmica que tinha no terreiro no dia da obrigação de Oxóssi, né? Das giras e tudo mais. A gente entende em relação a isso, porque de fato, né? Tem-se uma dinâmica, então. E aí eu fiquei me perguntando, né, inclusive, porque tem alguns terreiros que não liberam nenhuma gravação, né? Tem terreiros que não pode gravar nada aqui, não pode transferir isso. E eu até entendo pelo ponto de vista do próprio preconceito religioso, né, do racismo religioso. E é uma coisa que eu encontrei muito em comum em todas as produções de vocês. O racismo religioso, o racismo ambiental, principalmente, né? São duas coisas fortemente presentes, infelizmente, né? E é muito interessante que, inclusive, é uma coisa que, já compartilhando aqui com vocês também algumas coisas que eu trabalho, né, em relação a isso, que eu também gosto de trabalhar com a dinâmica das invisíveis sociedades. Eu não chamo de sociedades invisíveis, porque sociedades invisíveis são sociedades que estão invisibilizadas de um ponto de vista cultural, né? E invisíveis sociedades, elas são sociedades que estão invisibilizadas pelo Estado e pelo sistema capitalista, né? Então, trazendo essa análise geográfica, né, para a gente colocar aqui, inclusive, eu me apaixonei pela comunicação, né, pela fotografia, o audiovisual, através da geografia, né, conhecendo essas realidades de comunidades tradicionais aqui do nosso território do Sertão de Crateús e Inhamuns, onde comunidades inteiras passam por esse processo, né, do racismo religioso, racismo ambiental. São comunidades de pescadores e pescadoras artesanais de açude que sofrem com a chegada, por exemplo, né, de grandes empresas mineradoras e destroem todos os seus territórios, ou seja, o sistema capitalista aí, mais uma vez, né, são comunidades atingidas por lixão, né, no caso dos nossos territórios. A minha última produção audiovisual foi um documentário sobre comunidades invisibilizadas que trabalham com coco-babaçu, né, aqui no nosso território, e que são ameaçadas tanto por mineração quanto por eólica, né, na serra. Então, tem essa mesma pegada juntamente aí, né, com os de vocês. Então, Lia, só um conselho: investe em cursos, investe em produções, porque você tem muito talento, você tem muito ainda a caminhar, né, na produção audiovisual, inclusive de dar a cara a tapa e dizer que o terreiro de Umbanda, ele existe, deve ser mostrado, né, dialogando, claro, também com a mãe de santo ou o pai de santo do terreiro, porque tem que saber quais são as permissões, né, que os orixás deixam, porque não é todos que eles deixam, né? Então,
ter toda essa dinâmica, né? Então, vai a fundo. Também a mesma dica para o Sol. Aproveita aí as políticas públicas de cultura, né, que vão vir para Sobral. Tem muita coisa boa para poder chegar. E é isso, né? A minha consideração para o teu trabalho, tá bom? E agora, aterrissando em Fortaleza, né? Pegando aí as duas produções, Urubu Aterrado. Finalmente eu entendi, né, esse nome, o título, né, da obra, porque que é assim. E aí, quando você traz essas colocações, Cris, né, quando eu cheguei aqui na sala, a primeira coisa que eu me surpreendi quando eu vi tua foto, né, foi, opa, eu vou dialogar diretamente com o ator, né? E aí eu não tinha me tocado ainda, não, ele é não só o ator, mas também, né, o produtor, o roteirista, tudo. E aí, quando você falou nessa apresentação, né, eu pude perceber isso, de fato, né, das dinâmicas. Uma produção excelente, né? Uma das poucas que eu já assisti, que eu pude contemplar, né, ao longo da minha breve trajetória de vida aí na produção audiovisual, né, de 2019 para cá. Então, excelente, excelente. Tudo que você trouxe, né, a veracidade, a autoria das músicas também, perfeito. Não seria diferente tendo músico, né? Então, foi muito bacana, né? Então, só dizer mesmo que você continue, né, reforçando Fortaleza também. Felizmente ou felizmente por ser maior, né, do que todos os outros territórios no Ceará, tem mais possibilidades, né, para projetos, intervenções culturais onde possam apoiar. Tem aí o Porto Iracema das Artes, né? Daqui a pouco eu estou chegando por lá também, viu? Tem o Dragão, né? Tem, enfim, vários espaços que dão essa possibilidade. Então, no mais, é isso, né? Siga. Acredito que você ainda tem muita coisa a produzir também, né? Em relação às realidades existentes em Fortaleza. Nick, teu sobrenome faz eu me lembrar de uma obra literária. Final Sanches, né? Então, depois eu vou deixar aí na curiosidade para vocês, depois vocês pesquisarem esse sobrenome Sanches, né? Um maço de firmeza, quer dizer um mar de cigarro, olha. Um maço de firmeza, né? Me impactou justamente pelo fato, principalmente da arte, né? Muito criativo. Ele começa ali com os tênis empedurados, né? Que aí eu fiquei olhando assim, o que será que isso vai remeter, né? Um maço de firmeza. Então, uma produção muito bacana, diferentemente de uma produção de documentários, né? Porque a gente teve aqui, por exemplo, da Lia foi documentário, né? Do Sol foi poesia, do Nick, ele traz essa interpretação, né? Traz as dinâmicas nas cenas, a própria interpretação, né? São papéis de atores e atrizes, de fato, né? Que você fica olhando assim, eu estou realmente assistindo um filme, né? Porque não tem essa pegada do documentário, né? Ou seja, algo documental, não está documentando algo. Né? Traz a partir de uma realidade, mas que você traz, ao mesmo tempo, meio que para a dramaturgia, né? Já uma pegada um pouquinho diferente do Cris, né? Que traz, sim, essa dramaturgia. Ele próprio, né, também é ator, participa, né, assim como a mãe dele, né, e amigos, mas traz de um aspecto de uma realidade que vai documentar. Não é um documentário, mas que documenta, né? Documenta uma realidade que é da comunidade do Urubu, que foi aterrada, né? Ali do litoral cearense. Então, tem essas pegadas, né? Nick
Eu espero ver outras produções suas também, viu? Na verdade, eu espero ver produções de todos vocês, né? Ainda rolando aí pelo Ceará fora, porque vocês têm muito ainda a contribuir com o audiovisual cearense. E aí, duas últimas perguntas para poder fechar, né? O nosso papo aqui hoje é qual a contribuição de vocês enquanto produtores culturais, né, enquanto artistas, fotógrafos, poetas, né, roteiristas, enfim, para a cena e para o audiovisual sobralense, fortalezense, cearense e eu ainda me arrisco a dizer brasileiro, nacional. Eu posso começar agora, me acuso. O filme em todo tem as partes ficcionadas, como a parte do baú, como algumas outras que a gente colocou, né? Mas a parte, para mim, mais importante do filme, não a mais importante, perdão, a que se destaca mais é quando as pessoas, é quando os poderosos tiram a gente de perto do mar. E eu respondo no filme, com a cena final, a gente caminhando para dentro do mar. O filme termina com esta caminhada para dentro do mar, dizendo: não, eu não estou saindo. Apesar, como diz a parte do rap, vários quilômetros para longe do mar, nós sim ainda estamos presentes aqui, né? A principal contribuição que a gente passa, perguntaram uma vez para a gente também uma conversa, se hoje vocês pudessem voltar para lá, vocês morariam lá? A minha resposta foi não, nós estamos muito bem onde nós estamos. Nós não precisamos voltar para lá para dizer que nós estávamos lá, tá? Esse filme vai mostrar a história. E a minha contribuição, a contribuição do Urubu Aterrado é que cada vez mais existe descaso com moradias com pessoas que precisam. E esse filme não é nada mais do que, olha, tem gente que ainda não tem onde ficar. Tem gente que o pouco que tem ainda está sendo tirado. Então, vamos lá, vamos ter atenção? Eu acho que essa é a minha mensagem final sobre o filme. Acho que dentro dessa indagação sobre contribuição, sobre o cinema de Sobral, de Fortaleza, do Ceará como um todo, eu acho que a gente parte muito de uma geração que a gente começou a se olhar, assim, que a gente começou a se ver. Eu acho que isso permeia todas as histórias aqui contadas, assim. A gente começou a olhar para nós, para nossa comunidade, para nossas ruas, para o nosso povo, assim, e percebeu que a gente precisa contar essas histórias. Acho que outras gerações, antes das nossas, de realizadores, de produtores, tinham em sua essência também essa descentralização mais do grande eixo Rio-São Paulo, né? Agora a gente começou a perceber que a gente pode contar as nossas histórias. Eu acho que é o que permeia a gente, assim. O fato da gente poder contar nossas histórias. Acho que o Maço de Firmeza, ele foi gravado na comunidade do PC, ali, né, da comunidade do PC, que abraçou muito a gente. As casas que são gravadas são das internas, são de próprios moradores da comunidade que abriram a porta para a gente gravar. Eu sou do Bom Jardim, né? Eu sou cria do Bom Jardim, do Conjunto Palmares, ali no finalzinho. Mas gravei o filme inteiramente no PC, por questões logísticas até. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o nosso cinema, hoje, ele está se olhando, assim. Eu acho que a gente está se vendo, a gente está se comunicando. E eu acho que é o caminho... Acho que é um caminho muito sólido para nós, se olhar, assim. Porque nós conseguimos tocar outros lugares, outros caminhos, outras pessoas. Acho que essa é a nossa contribuição no final. A gente se olha para a nossa história, olha para o nosso povo, olha para nossas crenças
e vamos contar nossas histórias. Eu acho que isso é a parte mais massa, assim, de tudo. Ter a possibilidade de contar nossas histórias. Enfim, sobre essa pergunta, acredito muito que dá para render muito essa questão de mostrar a galera que tá nesse corre, tanto, por mais que eu tenha falado muito sobre essa questão de afeto e etc, eu sou, por estar muito envolvido no movimento hip hop, batalha de rima, essas coisas, eu tô muito de, tipo, mostrar tanto essa questão da fotografia, quanto tentar levar, tanto, inclusive, eu tô agenciando um rapaz periférico, que é o dono da Mocot Studios. Eu acredito que tem todo mundo que eu tô vendo, que eu chego assim, eu vejo que tem um grande potencial. Então acredito que com esse audiovisual, seja sei lá por foto, por vídeo, seja por só documentários, etc, dá para levar essa galera que tá muito invisibilizada ou que não tem esse conhecimento para tá se, tipo, subindo em cima do palco, pegando o celular, fazendo stories, tipo, acredito muito que eu tô muito numa missão interna mesmo de estar dando palco, tentando dar voz, né, a essa galera, e tá por esse meio da minha visão, pelo meio da minha câmera, de estar ali mostrando e dando espaço de voz e de realmente, tipo, de palco para essa galera falar e mostrar a arte delas, independentemente, seja aqui em Sobral, seja em Jordão, independentemente de qualquer local. Acredito que se você for periférico, minoria, etc., você merece e irá ser escutado e será colocado num palco para se mostrar a sua arte. Eu acredito que eu estou muito nessa missão, em geral. Eu acho que com essa pergunta ficou muito sim, né? Que a missão é trazer outros pontos de vista mesmo, né? Acho que a gente vem aí de uma geração de que está sempre mostrando a mesma coisa, que está sempre indagando a mesma coisa, que é algo muito, muito, assim, como é que eu posso dizer? Muito comum, né? Desde quando a gente existe, né? E acho que o que traz no meu filme, né? Isso é outro ponto de vista, né? Mesmo as pessoas que conhecem a Umbanda, mesmo as pessoas que estão nela, sempre estão lá para ver tudo pronto, para ver como as coisas acontecem só na hora que acontecem, né? Da gira que começou 6 horas para que vai terminar 10 horas da noite. Mas não sabe que os filhos de santo saem todo mundo do trabalho correndo para estar lá na hora certa, todo mundo contribui todo mês para pagar aquela casa, porque ela não é de graça, né? As velas nenhuma são dadas, é tudo pago, uma vela é R$ 11, né? Para fazer o cruzo também não é de graça, você tem que arrumar todos os seus apetrechos ali, tudo que tem que estar ali, né? E também custa caro, né? Tudo é fruto de outro trabalho, né? Eu vejo muita gente falando assim que tá no terreiro para conseguir outras coisas e tal, né? Mas não, é com as outras coisas que tu consegue estar no terreiro, porque não é assim, só chegou, contribuiu e ficou lá, né? Então, eu acho que o intuito aí para a cena, para o audiovisual, para nós que somos preto periférico, para nós que estamos começando, para quem já está na área também, é poder levar outros pontos de vista mesmo para todo mundo, para eles que possam ver de onde todo mundo vem, que tem gente vindo de todo lugar diferente, que nos lugares diferentes também tem gente que quer ser ouvido, que também tem gente que quer ser visto, que quer participar, né, de vários processos. Eu acho que é isso. Muito bom, os pontos de vocês, né? Gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que também é a minha primeira vez no Festival Mostra Aí, né, aqui do Cine Percepções, juntamente com o pessoal. Agradecer também, né, a participação de vocês, né, Lia, Nick, Cris e Sol, né, que estiveram aqui juntamente com as suas produções, né, disseram, não, eu vou, seja o que tiver de ser, vou colocar, né, e trouxeram, estão aqui falando sobre elas, muito importante, né, nosso tempo já está acabando, infelizmente, né, mas depois eu gostaria de falar com vocês, né, a gente se puder entrar em contato, claro, né? Vai que surge algum projeto, né? E a gente pode dialogar.
Então é isso, mais uma vez, né? Agradecer a oportunidade. E aí agora a palavra está com Chiesa e Lucas.